Olá, sejam bem-vindos ao programa Capital Natural. Hoje nós vamos falar de um tema que não é apenas contemporâneo, ele é a contemporaneidade por excelência, de uma maneira como poucas vezes nós falamos aqui. Quais são as fronteiras da relação do nosso corpo biológico com a tecnologia? Estudiosos e filósofos afirmam que desde a invenção da fotografia, no início do século XIX, a nossa percepção de nós mesmos, seres humanos, e a nossa relação com o mundo mudou radicalmente. De lá para cá, o uso de tecnologia para mediar as relações humanas e com o mundo à nossa volta só fez crescer. E cresceu tanto que muita gente afirma que não somos mais humanos, mas pós-humanos. E é sobre isso que nós vamos falar, pós-humanos. Vamos conversar então com a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC-SP e autora de Navegar no Cyberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. E o pesquisador Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia, Zenit ou Nadir. Bom, eu vou começar com a pergunta mais básica de todas, até porque esse assunto é bastante recente, pelo menos para mim. O que é um pós-humano? Por favor, Lúcia. Bom, o tema do pós-humano, ele já começou a circular, assim, de maneira um pouco vagarosa, já nos anos 80. Então, quando eu falo que é recente, é só desinformação. Não, ele foi num crescendo e hoje ele explodiu. Quando foi lançado o Manifesto Ciborgue, da Dana Haraway, nos Estados Unidos, um manifesto que depois teve várias consequências, especialmente para as feministas norte-americanas. Bom, enfim, o que ela estava trabalhando lá? O problema da transformação do corpo, a transformação do corpo por meio das tecnologias. Tá. Essas transformações estão se avolumando cada vez mais e hoje o tema do pós-humano, ele tem no mínimo 4 escalas, que é a escala do corpo, que é o mais visível, apesar de que essas transformações estão se tornando cada vez mais invisíveis. Depois tem a escala da inteligência humana, que está em crescimento inegável, o problema da inteligência coletiva, que tem sido trabalhada por vários autores. A terceira escala é a escala dos ambientes, que estão ficando inteligentes, a cidade inteligente, a agricultura inteligente, e, em quarto lugar, o problema da biosfera, com essa nova era geológica que vem sendo chamada e que está sendo debatida no mundo inteiro, que é o antropoceno. Então, a questão do pós-humano é uma questão de que nós não podemos mais conceber o humano como ele foi concebido. Exatamente, você marcou muito bem, antes da era da fotografia, quando as tecnologias da inteligência começaram a crescer e transformando a própria natureza do humano. Por favor, Alexandre. O que é o pós-humano? O que é o pós-humano? Bom, o pós-humano, ele é essa coisa que a gente está se transformando e a gente não sabe bem o que é. Se no tempo dos nossos ancestrais hominídeos, quando a gente estava ali concorrendo com os grandes felinos, com os grandes caninos, a gente lascou a pedra e dominou o fogo, as nossas primeiras tecnologias, foi exatamente esse fenômeno que fez a gente se despregar da cadeia natural dos outros seres. Então, a partir dessas tecnologias, nós fomos construindo todas as outras tecnologias. E por isso nós prevalecemos perante as outras espécies. Então, a gente pode dizer que nós somos tecnológicos por natureza. Só que essa relação agora se intensifica muito. A tecnologia ela se desenvolveu tanto que ela agora está transformando esse ser humano, que era um bicho como outro qualquer, que virou o ser humano por causa das tecnologias. As tecnologias agora estão retroagindo sobre ele e transformando ele numa coisa que a gente não sabe direito ainda o que vai ser. É um ser em fluxo, não é isso, professora? É verdade, é uma grande interrogação. E gosto muito da sua ideia. Quer dizer, embora as coisas tenham se tornado visíveis mais recentemente, a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir da Revolução Digital, onde as transformações humanas pela tecnologia se tornaram mais visíveis, o ser humano é, por natureza, indissociável da tecnologia. Freud já dizia, o ser humano é um ser desnaturado. Certamente ele é desnaturado
Não é no sentido de que a maldade no ser humano não tem limite. A bondade tem, mas a maldade não. Mas desnaturado porque ele é dessaído, ele é colocado fora da natureza. Ou seja, eu fiquei até com medo de estar aqui e por isso eu fui olhar no Google quem era o Alexandre, porque eu fiquei com medo de estar aqui debatendo com um tecnofóbico. Então, a tecnofobia... Eu sou um pouquinho tecnofóbico, mas eu sou um tecnofóbico controlado, assim, consigo viver em sociedade. Pois é, porque as tendências... Eu sou crítico, vamos dizer que eu sou um crítico da tecnologia. Claro, era isso que eu ia colocar. Há pelo menos 4 tendências, não é? O tema do pós-humano é muito controverso e ele existe para todos. Ou seja, tem os tecnofóbicos, que são os céticos, e os apocalípticos. E daí tem os tecnofílicos, que também fazem um serviço contra essa visão de um pós... Mas os extremos sempre são um desfavor para qualquer situação. Claro. Mas quando a gente fala, por exemplo, da tecnologia, e a gente aborda logo a fotografia de início, quer dizer, como é que isso já altera a nossa percepção sobre nós mesmos? Porque, querendo ou não, já tínhamos fotografias bastante realistas. Fotografias não, pinturas bastante realistas de uma personalidade, de uma pessoa, enfim, essa percepção, a visão de mim, o espelho. Agora, como é que a fotografia faz essa alteração? Bom, num dos meus livros, eu classifico as máquinas em 3 tipos. Primeiro, as máquinas musculares são máquinas burras. A fotografia deu início a um novo tipo de máquina, que é muito pouco lembrado pelos sociólogos, mas bastante lembrado pelos semioticistas, que são máquinas já inteligentes, uma inteligência sensível. Então, o nosso sensório começa a se estender. Não é? O McLuhan trabalhou muito isso quando ele falou das máquinas e das tecnologias como extensões do homem. Com as tecnologias digitais, são máquinas cerebrais. Então, essa divisão que você está fazendo, essa marcação, ela é bastante coerente, porque começam a aparecer máquinas que estendem a capacidade humana, não apenas muscular, que já existiam essas máquinas musculares. Mas as máquinas musculares são burras, enquanto que essas outras máquinas começam a estender nosso aparelho sensório, motor e agora as máquinas cerebrais, que são a senhora as mesmo digitais. falou que nós hoje já temos situações onde você não vive mais sem a tecnologia, né? E tão atrelados à tecnologia, como é que fica a nossa parte humana? Eu queria falar só uma coisinha com relação ao que a professora Lúcia disse. Talvez tenhamos uma tecnologia que ainda veio antes do domínio do fogo e da pedra, que quando foi o primeiro humanoide pegou um galhozinho para alcançar uma fruta ou para espantar um bicho venenoso. E o que os teóricos dizem, em grande medida, e eu não concordo totalmente, mas que o ser humano ele é despreparado perante os outros animais. Nós temos uma pele muito frágil, então as tecnologias vêm para completar o nosso acoplamento com o mundo. A gente nasce e não anda. Isso. Tem que ser cuidado, amamentar, quer dizer, amamentar tudo, mas assim, a gente é muito dependente, né? Mas você fez uma pergunta, por que a gente não consegue mais viver sem as tecnologias? Ela falou que nós não conseguimos, em parte, muitas pessoas até não conseguem mais viver sem a tecnologia, mas estamos com ela presente em todo o nosso mundo, nosso redor, enfim. Como é que fica essa parte humana? Onde ainda somos humanos? O tempo todo, né? Não Porque deixamos, se estamos num processo pós-humano, onde está a separação da nossa parte humana? Então, quando a gente fala pós-humano, a tendência é a gente compreender que o humano não existe mais. Não, o humano continua. O humano é um ser em evolução constante. Isso que você lembrou é muito bem lembrado. O ser humano nasce inacabado. Ou seja, ele não nasce pronto. Aí vem toda a constituição psíquica do ser humano, o amor, o afeto de ser cuidado, porque o ser humano nasce num estado de vulnerabilidade total. E eu tenho dito agora, não apenas ele não nasce pronto, como ele não morre pronto. Ou seja, o ser humano é um ser inacabado. Ele está sempre se fazendo, sempre se refazendo. Eu gostaria de dar um passo aquém. Então vamos. Porque a gente, quando fala em tecnologia, imagina imediatamente o Homo faber, não é aquele que fabrica alguma coisa.
Mas eu tenho desenvolvido a ideia, e aliás muita gente fica bastante escandalizada com a minha ideia, de que a tecnologia já foi instalada no nosso próprio corpo. Isto aqui, o aparelho fonador, é uma tecnologia. O aparelho fonador roubou funções da respiração, da deglutição para a fala. Então, a tecnologia já está instalada no Homo loquens. Por isso que Lacan diz, porque fala, falta ser. E aí ele já desmorona todo o pensamento heideggeriano, buscando lá a questão do ser. Fala, falta ser, você é atravessado pela linguagem. Vamos seguir com este papo daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma paradinha rápida, não saia daí porque a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. O que nos faz humano, então, é apenas essa definição que vem daquele hominídeo que consegue fazer esse trabalho, né, de uso de uma arma, de quebrar e fazer o fogo, enfim. É isso que nos define humanos ou existe uma outra forma de definição? Não, eu vou tentar fazer uma outra definição, que a professora Lúcia também trabalha, que é a questão seguinte: nós somos humanos e somos humanos porque somos tecnológicos. As tecnologias estão nos transformando numa outra coisa, mas nós continuamos sendo humanos por causa disso. O que está no horizonte e que deixa muita gente instigado, por exemplo, que me motivou a escrever esse livro, que a professora também pesquisa sobre isso, é que é como a gente estava conversando antes de gravar. Digamos que eu tenho um problema no coração. E aí coloco um coração de titânio. Durante a operação eu tive uma complicação com o fígado, eles me imprimem lá um fígado com uma bioimpressora 3D. Me fecham e eu volto bonito e faceiro para a sociedade. A pergunta que vai ficar no ar seria o seguinte: eu ainda sou humano na verdadeira acepção da palavra? Então, quando se fala de pós-humano, quer dizer o seguinte, que aquilo que a gente conhecia como humano está passando por profundas transformações. E quer dizer também que o humanismo, por causa disso, é como se ele estivesse se esgotado e nós estivéssemos começando uma nova fase. Não é isso, professora? É, porque toda a filosofia ocidental, até os grandes ruptores, Marx, Nietzsche, Freud, ela foi tecnofóbica. Ela ignorou a tecnologia. Então, a ideia que nós temos de humano é de uma essência imutável, que é uma ideia que foi forjada no iluminismo. E com as autópsias se desmistifica, né? Sim. Não. Marx já disse uma frase maravilhosa, meu Deus, poucos lembram. Transformando a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza. Nós somos seres em evolução. Então, o que acabou, e por isso vem, e esse é o pós-humano crítico, não é, Alexandre? O pós-humano crítico é a gente tentar enfrentar esta interrogação, ou seja, o crepúsculo daquela ideia de humano como uma essência imutável. E mais, o que o humano fará de si? Isso. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero dar uma voltinha para trás, um Sim. passo. Porque você, por exemplo, falou de uma cirurgia complexa, Sim. que você utiliza órgãos vitais, de repente, né? Você constrói, coloca e segue vivendo. Sim. Isso nos faz menos humanos, mais humanos, não humanos, enfim. Agora, nós temos aí uma mudança na vida cotidiana, que tem acesso a tecnologias, que também nos faz pós-humanos, as redes sociais, a internet, telefonia, televisão, quer dizer... Os antidepressivos, os remédios para dormir, os remédios para acordar, que se chama para aumentar a memória, para as crianças ficarem menos agitadas, ou para você fazer uma prova, é uma medicalização, e toda essa medicalização também faz parte... Tudo que tapeia a natureza? Tudo que tapeia o curso natural? Não, porque esse pós-humano, que o humano está se transformando, faz parte da natureza também. Nós somos parte. Tudo isso está acontecendo dentro da natureza. Por isso que há uma grande... um outro ponto interessantíssimo que a professora sabe, é que tem uma pergunta, que é uma pergunta clássica da física e um ser seria capaz de criar um ser mais inteligente do que ele?
E nós estamos prestes a fazer isso com as inteligências Eu acho que artificiais. eu já fiz quando eu tive meu filho, ele é muito melhor. Não, claro, mas... Você é super natural, nem tive consciência. Pois do que é, mas estava fazendo. você imagina o que vai acontecer quando um computador começar a sentir dor, começar a ter direitos sociais? Será que você vai poder desligar a máquina? O pós-humano, ele abrange toda essa... O pós-humano, ele parece, né, professora, que não existe, mas que está em todos os lugares. Eu lembro daquele filme O Bicentenário, do Robin Williams, que aquilo é muito assustador, porque ele nasce robô e ele busca a humanidade transformando o corpo robótico dele, de certa forma, a ter órgãos líquidos fluindo, para ter sensações, enfim, tal, e ele termina sendo julgado como humano, tamanha sensibilidade, enfim, pelos sentimentos dele. E aí passa-se para um outro fator, que é uma questão quase que religiosa, de alma, da presença, que não cabe aqui a discussão, acredito eu. Mas, assim, caminhamos também para robotizarmos. E a gente volta para um outro sentido de que estamos tão próximos da tecnologia que faz tudo para nós, que muitas vezes a gente busca, já hoje em dia, voltar para o não tecnológico. Já queremos os orgânicos para alimentação, já batalhamos muito mais pelo parto naturalizado, deixar um pouquinho a cesárea, que é uma facilidade para nós mulheres, para um parto normal, vamos tentar fazer isso. Quer dizer, a gente também tenta, ao mesmo tempo, voltar um pouco, não sei se assusta. Nós temos uma vontade, assim, cândida, como diria Voltaire, de voltar a ser o bom selvagem, que isso vai ser impossível. O que um dos meus professores disse, que o ser humano, o destino dele é ir para as estrelas. O pós-humano é só uma parte dessa história e a gente não sabe do que a gente é capaz. Nós estamos descobrindo aos poucos. Então, o pós-humano, ele é feito de interrogações, porque a partir da Segunda Guerra Mundial, isso vários autores, não é, colocam e concordam, nós estamos, a partir da Segunda Guerra, atravessando aquilo que se chama a grande aceleração. Sim. Então, é só interrogação. Agora, o que isso provoca, essa grande aceleração? A grande aceleração dos processos de comunicação, de conexão humana, de máquinas que começam a substituir o orgânico, inteligência artificial, nanotecnologia, etc. Isso produz no ser humano, o ser humano é um ser paradoxal, por natureza. Não é essa ideia do natural, não é do cândido. Com certeza. Não, isso nunca existiu. Nunca existiu. Não, existiu nos romances. Nos romances. Só que os ciclos evolutivos do humano, eles iam mais lentamente. Então, as coisas tinham uma certa durabilidade, o que dá conforto. Essa grande aceleração, o que ela está provocando em nós? Ao mesmo tempo, angústia, pânico, vertigem, mas, ao mesmo tempo, fascínio. Fascínio. É disso que vivem os filmes de Hollywood. Não conseguimos nos adaptar porque é tudo muito rápido, mas adoramos as novidades. Vamos continuar conversando porque eu tenho que fazer um intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. Bom, a gente tinha falado agora há pouco sobre esse momento da fotografia sendo um grande momento transformador. A seguir dele, tivemos televisão, cinema, tecnologias, internet, né? Qual foi o grande momento depois da fotografia que a gente percebe também esse avanço do pós-humano? Olha, eu tenho uma mente muito classificatória, então já falei da classificação que eu faço das máquinas, eu fiz uma classificação também do mundo das imagens. Isso muito nos ajuda. Então, é uma classificação bem grande, o arco-íris histórico é enorme, mas ajuda muito, porque antes da fotografia, as imagens eram produzidas através de habilidades técnicas, habilidades manuais e também mentais, evidentemente. Mas a fotografia tirou da mão humana, não da mente, mas da mão, essa necessidade. A única maneira de você poder traduzir o mundo visual era através dessa habilidade dos artistas. Então, a fotografia, ela inaugura uma nova era, que eu chamo de era fotográfica. Pré-fotográfica, antes da fotografia. Fotográfica, que vem fotografia, cinema, televisão,
vídeo e holografia. Ou seja, que era essa? Eu tenho uma máquina que está em conexão existencial com o mundo visível e que captura e eterniza um fragmento do mundo visível. Então, é uma máquina de flagrar e capturar. Com o mundo digital, nós entramos na era da imagem pós-fotográfica. Ou seja, o computador é capaz de criar por algoritmos uma imagem absolutamente realista, mas que não passou por esta fase de captura existencial, espacial, de conexão espacial com o mundo visível lá fora. Então, são 3 grandes eras e eu acho que é bem marcado porque quando aparece o mundo digital e a produção de imagem começa a se fazer infográficas, essas imagens, elas produzem uma enorme revolução também pós-fotográfico, pós-humano, pós-moderno. Então, essa palavra pós, ela começa a circular. E agora eu estou trabalhando com o pós-digital, que é a visão crítica do digital. Está na hora do digital entrar na berlinda. E eu acho que seria também interessante a gente ver um pouco o que é que significa uma visão do pós-humano crítico. Mas o que vem depois do pós-digital? Não o que é o pós-digital? Então, é a mesma ideia que está no pós-humano. Não significa que o digital acabou, imagina, ele está aí. Um não encerra o outro. Daqui a pouquinho, todos os ambientes vão ficar inteligentes, internet das coisas, as coisas vão começar a se comunicar. Hoje, mais de 50% da comunicação no mundo é máquina a máquina. E nós pensamos que, não, o ser humano que está lá no centro. Não. Inclusive, uma das grandes questões hoje do pós-humano é o antropocentrismo. Ou seja, o ser humano parou, não é? Deixou de ser o centro do universo, por isso que se fala muito em não humano. Então, o pós-digital e o pós-humano não significam outra coisa senão enxergar criticamente e com menos superficialidade e sensacionalismo. Isso que está acontecendo com o humano e com o digital, que é inseparável do humano hoje. Bom, hoje nós temos a nanotecnologia, e passo para o Alexandre, né? A gente já falou da prótese e tudo mais, mas a nanotecnologia hoje presente, como é que ela atua nesse momento de pós-humano? Ótima pergunta. A nanotecnologia faz parte das 4 sustentáculos da revolução tecnológica NBIC, que é nano, bio e infocogno. É nesses 4 que o pós-humano se estrutura. Então, a nanotecnologia ela desempenha um papel importante porque ela permite que muitas coisas sejam diminuídas a tamanhos assim muito pequenos, de maneira que no seu tablet, por exemplo, ou no meu relógio de pulso, ou em qualquer outro aparelho, estejam não só um relógio de pulso, um tablet, mas que esteja uma série de outras coisas. Um exemplo disso são os smartphones. Mas eu queria voltar um pouquinho à pergunta que você fez à professora Lúcia antes, para fazer um comentário. Essa coisa do pós-humano, do pós-digital, não é uma coisa que termina aqui e começa em seguida. É uma coisa em fluxo. E a característica desses momentos pós são a velocidade com que isso está acontecendo. Então está acontecendo com uma velocidade tão acelerada, que é quase que impossível refletir a tempo, porque a reflexão, por exemplo, a reflexão filosófica, uma reflexão, você demanda um certo tempo, e as coisas acontecem com tanta rapidez que a gente já não consegue mais saber o que isso vai significar para a gente. Isso impacta na visão de nós mesmos? Totalmente, impacta totalmente na nossa visão. Faz uma experiência, experimenta ficar 3 dias sem acessar qualquer aparelho eletrônico, você vai ter sintomas físicos de abstinência. Olha, vou te dar uma boa notícia. Fiz isso nas férias e fiquei mais feliz por não... Sintoma físico de felicidade, não precisava ser negativo. O que eu quero dizer, você não perguntou se isso te transforma? Sim, Sim, isso te transforma.
O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar esse debate. Eu agradeço por hora a presença dos nossos convidados, a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC-SP e autora de Navegar no Ciberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. E o pesquisador Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia Zenit ou Nadir. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.